Olá, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Já são, finalzinho de tarde, né? Melhor dizendo, final de tarde. Falta alguns minutos para nós entrar na noite. E antes de nós entrar na noite, né? É exatamente, eu quero trazer uma mensagem, né? Uma ilustração, né? Uma ilustração para nossas vidas, para nossas vidas. Um dia, um rei, ele tinha exatamente 3 filhos. Um rei que tinha 3 filhos. Só que ele, né, estava velho. Estava, né, perto dele, né, morrer, dele partir. Então ele queria exatamente, né, repartir a herança, né, por ele ser rico, né. E ele não queria que quando ele morresse, os filhos brigassem entre si pela herança. Então ele decidiu, antes de morrer, repartir a herança. Só que ele chamou os 3 filhos e falou: filhos, vem aqui. Aí vieram os 3, exatamente os 3. E o próprio pai falou para os filhos: olha só, eu vou colocar vocês em uma missão. Antes de eu repartir os bens para cada um de vocês, eu vou colocar vocês em uma missão. Em uma missão. Essa missão vai aturar exatamente 1 ano. Eu quero que vocês viajem por aí e façam uma boa ação. Aquele que fizer a melhor ação vai ganhar exatamente um diamante. Um diamante. Sabe disso? Então os filhos viajaram. Chegou exatamente 1 ano. E os 3 filhos voltaram. E quando eles voltaram, o próprio pai perguntou ao primeiro filho, né? E falou: filho, o que você fez durante esse ano? Que tipo de ação boa você fez? E um dos filhos foi e falou: pai, eu exatamente, pai, encontrei um homem, né? Que ele estava para morrer. E antes dele morrer, ele me deu um saco de dinheiro, né? De moeda de ouro, que era para ele entregar, né? Que era para entregar para exatamente para a viúva dele, para a esposa dele. Então quando eu recebi aquele saco de moeda, e depois ele morreu nos meus braços. E eu peguei o saco de moeda de ouro e entreguei à viúva. Aí o próprio pai: tá certo, filho, você fez uma boa ação, mas só que isso aí era uma obrigação sua, devolveu aquilo que não era seu. Aquilo não era seu. Quer dizer, você foi honesto. Era obrigatório você devolver aquilo que não era seu e demonstrar que você era honesto. Aí depois o próprio pai chamou o outro filho e falou: filho, o que você fez durante esse ano todo? Que tipo de ação? Aí o próprio filho foi e falou: pai, eu exatamente, pai, a um certo momento da viagem, eu encontrei exatamente uma criança na beira de um abismo. Como se fosse o quê? Perto de uma lagoa. E ela estava para cair na lagoa, né? Espécie, né? De uma lagoa. E ele estava para cair dentro. E quando ele caiu dentro, simplesmente, né? Simplesmente, eu peguei, fui lá e salvei a criança. Salvei a criança e não deixei ela cair dentro da lagoa. Então o próprio pai falou: filho, todos nós temos que socorrer as pessoas. E você fez uma boa ação. E você, filha, chamou o terceiro filho, né? O terceiro. E perguntou: filho, o que você fez por aí durante esse ano? Que tipo de ação? Aí foi o próprio filho e falou: pai, na caminhada, pai, durante esse ano todo, eu encontrei o meu inimigo. O meu inimigo. E o meu inimigo estava na beira do abismo. Ele estava deitado, estava dormindo. E ele ia cair no abismo. E ele ia morrer. Só que antes dele cair no abismo, eu fui lá e abracei ele. Abracei ele,
puxei ele para fora, levei ele para uma distânciazinha e salvei ele, meu inimigo, pai. Aí o pai olhou para ele, filho, que ação boa, meu filho, que ação boa, porque todos nós, filho, temos que amar uns aos outros, porque isso, meu filho, é um mandamento, é o segundo mandamento de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo, filho, ele mesmo falou, em Mateus capítulo 5, no verso 44, diz que todos nós temos que amar os vossos inimigos, amar os nossos inimigos, fazer o bem aos nossos inimigos. Se ele te maltrata, ame ele. Se ele te persegue, ame ele. Se ele exatamente fala mal de você, te persegue, joga pedra, se ele não gosta de você, se ele fala mal de você, aquilo outro, ame ele. Faça a diferença, mas ame, Ame os vossos inimigos. Porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. E você fez uma boa ação, meu filho. Então eu vou pegar esse diamante, é seu esse diamante. Meu filho ficou muito feliz. Depois, o pai pegou a herança e repartiu para cada um deles. E alguns dias depois, o próprio pai veio morrer. O próprio pai partiu. E eles ficaram muito felizes. Porque foi exatamente uma boa ação que o pai fez. Pensa nisso. Ame os vossos inimigos, ajude, mesmo eles falando mal de você, te perseguindo. Ame eles, amém? Deus abençoe, graças e paz.